Olá, seja muito bem-vindo ao mini curso de Figma gratuito. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Lari Tedeschi, sou designer de marcas e identidade visual e sou professora de Figma. E hoje eu vou ensinar como mexer do zero no Figma. Então o básico do Figma para você começar a dar os primeiros passos dentro da plataforma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque ajuda muito a gente e comenta aqui que tipo de vídeo você quer ver para eu trazer mais para vocês. Então, bora começar, bora para a tela. Já tô com o site do Figma aberto, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é entrar no site do Figma, caso você não tenha uma conta, e a gente vai começar aqui do zero, como eu falei. Então, esse é o site do Figma, bem bonitinho. E aqui em cima, no canto superior direito, você vai achar a opção de Get Started for Free. Então, é aqui que você vai clicar se você ainda não tem a sua conta. Ele vai trazer essa parte aqui para você colocar o seu e-mail e a sua senha, e você vai criar a sua conta e provavelmente ele vai te enviar no e-mail para você confirmar o teu e-mail, toda aquela parte básica que todo site tem quando você cria uma conta, tá? Você pode fazer o login com a tua conta do Google também, que eu acho mais fácil, gosto bastante. Depois que você criar a sua conta, você vai fazer o login nessa opção aqui. Então, com a sua conta já criada, com o seu e-mail já verificado, clica aqui em login e você faz o login com o teu e-mail e a tua senha, tá? Eu vou fazer o login aqui e vou entrar já na minha conta, como vai aparecer para vocês aí também de primeira. Já entrei na minha conta, como vocês podem ver, tá cheio de arquivo aqui, tá? Mas no de vocês não vai estar aparecendo tudo isso, né? Porque caso você tenha criado a tua conta do zero, não vai ter tudo isso de arquivo, tá? Mas aqui é a parte onde aparecem todos os arquivos que você cria. E o que é legal do Figma? Que ele tem um armazenamento em nuvem e ilimitado. Então a gente pode criar quantos rascunhos a gente quiser, quantos arquivos a gente quiser, compartilhar com quem a gente quiser, que não vai ter limite de armazenamento, tá? Isso é muito interessante. Então, começando aqui no canto superior esquerdo, a gente vai ter o teu nome, você consegue editar aqui a tua foto, escolher o tema do Figma, se você quer ele claro ou escuro, as configurações, né, da sua conta mesmo, e aqui para baixar o Desktop App, tá? É essa versão que a gente vai usar, mas é a mesma coisa que a versão online, tá? Tem poucas diferenças, assim, bem mínimas. E aqui para adicionar uma conta, tá? E aqui para sair da tua conta. Então, se você quiser adicionar outra ou sair da conta que você está. O legal do Figma, né, a gente pode baixar a versão desktop, por exemplo, no teu computador, mas mesmo assim, ainda assim, né, ainda que você tenha a versão desktop, você consegue acessar, por exemplo, de outro computador ali, a tua conta online também no navegador. Então isso é muito legal. Você consegue acessar ela em qualquer computador, mesmo utilizando a versão desktop nas suas criações, no teu computador principal, por exemplo. Então isso é super legal. Ok, vindo mais para baixo, a gente vai ter aqui as notificações, então aparecem algumas notificações clicando aqui, tá? Aqui a gente consegue pesquisar arquivos, times ou pessoas que você já tenha compartilhado coisas aqui dentro do Figma. E mais para baixo aqui, a gente clicando aqui, essa opção muda o que a gente acessa aqui e a gente está nos mais recentes. Então aqui são os arquivos mais recentes que eu já editei ou criei, tá? A gente consegue ver, então, os recentemente visualizados. Aqui em cima tem um filtro. Shared Files, então se eu clicar aqui vão aparecer arquivos que eu compartilhei ou que foram compartilhados comigo. E aqui Shared Projects, tá? Que são os projetos e dentro dos projetos a gente tem arquivos. Já vou explicar melhor sobre isso, tá? Mas esses projetos têm a ver com as equipes, tá? Clicando aqui em Drafts, então aqui é o Teams, tá? Clicando em Drafts, a gente vai ver todos os rascunhos. Então, ali a gente vê os mais recentes, aqui a gente vê todos, tá? E a gente consegue ver, inclusive, os deletados, filtrando por aqui, tá? Mais para baixo aqui, a gente consegue ver os Favorite Files. Então, os files, os Design Files, né, os arquivos favoritos. Você consegue favoritar um arquivo passando o mouse em cima e clicando nessa estrelinha. Ó, favoritei, ele já apareceu ali, tá? Super simples. Olha que legal, gente. Vocês viram que esse arquivo veio para frente porque esse arquivo é compartilhado com a outra pessoa e essa outra pessoa começou a editar. Ó, então essa pessoa aqui, que é a Juju, ela tá editando esse arquivo aqui e por isso que já apareceu aqui na frente, porque tá, ó, editado agora, tá? Então isso é muito legal.
Você também consegue favoritar um arquivo clicando com o botão direito e vindo aqui ó, em Add to your favorites, tá? Aqui também você consegue abrir esse arquivo, abrir uma nova guia, copiar o link desse arquivo e compartilhar com outras pessoas, duplicar esse arquivo, renomear, mover, aí a gente vai mover para projetos, como eu já comentei com vocês que estão dentro das equipes, já vou explicar melhor, ou deletar, tá bom? Aqui embaixo é a parte de equipes, então a gente consegue criar equipes, ó, Create New Team, tá? E dentro da equipe, por exemplo, essa equipe Larite Branding, a gente tem o Team Project, tá? E dentro desse Project, a gente vai ter os arquivos que você consegue ter aqui dentro. E o legal de criar uma equipe é que criando essa equipe você consegue compartilhar, fazer com que outras pessoas façam parte dessa equipe. Então não só você vai fazer parte ali, mas outras pessoas podem fazer parte e todos têm acesso a esses arquivos, inclusive em tempo real. Então você consegue editar com a sua equipe um arquivo em tempo real, ver inclusive o mouse dela ali e ver o que ela está fazendo, colocar comentários, né, adicionar comentários sobre as edições. Então é super legal. Dentro dos teams, né, que são as equipes, também é legal que a gente pode definir até um kit de marca e criar uma biblioteca de elementos que podem ser usados em todos os arquivos dentro desse projeto. Então é super legal, tá? Para você criar a sua equipe, basta clicar aqui em Create New Team, que ele vai pedir os e-mails de todas as pessoas que vão participar dessa equipe, tá? Então, essa parte é basicamente isso, tá? Então, são algumas configurações e aqui no meio a gente consegue visualizar esses arquivos, tá? Aqui em cima a gente tem New Design File e New Fig Jamboard, que são os dois tipos de arquivo que o Figma tem. Então, o Figma tem o Design File, que é onde a gente cria a maior parte dos designs, né? O Figma, ele é um software próprio para UI e UX Design, então design de interfaces e prototipagem de telas, né? Onde a gente cria as interações entre as telas. E o Design File é onde a gente realiza isso. E também onde a gente pode criar muitas outras coisas, não só trabalhar com UI e UX Design, mas a gente pode também criar posts de carrosséis. Inclusive, tem o meu curso de criação de posts e carrosséis, vou deixar aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho sobre eles. Criar marcas, identidade visuais, logotipos, PDFs, slides, para tudo. Gente, para vocês terem noção, eu uso realmente o Figma para quase tudo na minha vida hoje, de tão bom que ele é. E o Fig Jamboard, que é esse aqui, né, o roxinho, que é um segundo tipo de arquivo do Figma e que ele é muito legal para você criar diagramas, ele é mais simples, então criar brainstormings, trabalhar em equipe ali, às vezes é legal para fazer uma reunião de inicial de projeto, então uma reunião de planejamento, é legal que você pode trazer o seu cliente para dentro disso, porque como é um arquivo um pouco mais simples, não é tão complexo, ele é mais intuitivo, o teu cliente pode trabalhar ali junto, colocar post-its, colocar comentários, então é um tipo de arquivo super legal. O foco dessa aula hoje, desse mini curso, vai ser realmente o Design File, que é o que a gente mais utiliza aqui dentro do Figma, tá? Então, clicando aqui, a gente consegue acessar o Design File. Antes da gente entrar aqui, eu só quero mostrar para vocês esse botão aqui embaixo, que é a Community. A Community, ela é uma comunidade, né, como o próprio nome diz, então clicando a gente tem acesso a ela. E aqui vários designers postam trabalhos, postam plugins que ajudam muito a gente na nossa criação. Aqui que a gente consegue realmente explorar tudo que tem aqui, inclusive achar pacotes de ilustração, de vetores, de design systems, inspirações, muitas outras coisas a gente consegue visualizar de outros designers aqui e baixar. Então olha aqui, né, descendo mais para baixo a gente consegue ter várias coisas aqui. Então aqui, por exemplo, ó, 50 wallpapers criados com AI. Você pode clicar então nesse arquivo e clicar aqui no botão azul Open in Figma. Ele vai criar uma cópia para você e dentro dele, às vezes tem a licença, então tem alguns arquivos que eles liberam de forma gratuita, tem outros que são pagos. Sempre bom verificar aqui, tá? Então aqui a gente consegue ver as páginas que tem, ó, vão aparecer todos os wallpapers aqui, acho que tá carregando ainda. Mas aqui a gente consegue ter uma pré-visualização desse arquivo, tá? E aqui a gente também, como eu falei, a gente consegue ter acesso a diversos recursos dentro da comunidade, tá? É super legal. Vou voltar aqui e vou clicar aqui em New Design File, vou mostrar para vocês a diferença
da versão do navegador e do desktop. Vou apenas mostrar a diferença e daí a gente já vai direto para o desktop, beleza? Que é essa versão que a gente vai usar. Então clica ali no botão azul e ele já vai abrir esse arquivo. Esse que é o arquivo do Figma, tá? E é assim que ele funciona. A única coisa que vai mudar para a versão desktop é que para voltar para aquela página que a gente vai vir aqui e clicar em Back to Files, tá? E aqui a gente volta para a página que a gente estava e aqui o arquivo que foi criado, tá? Agora, se eu abrir a minha versão desktop, ó, ela tá aqui, vou abrir ela aqui, e se eu criar um novo arquivo, ó, ele até já foi criado aqui porque tá logado na mesma conta, já apareceu direto aqui. Vou clicar 2 vezes para abrir esse arquivo e vejam que para eu voltar, a única diferença da versão desktop é que aqui em cima ó, aparece a casinha, então eu não tenho que clicar em Back to Files. Eu clico na casinha e aqui o legal do Desktop App é que eu consigo ter vários arquivos abertos, como se fossem abas do navegador mesmo, tá? Então vamos lá, como que funciona o Figma aqui dentro? Basicamente, essa parte do meio é a área de trabalho, então como se fosse a sua mesa, onde você vai colocar a tua folha e criar o teu desenho, né, o teu design ali, tá? Então essa aqui é a nossa área de trabalho. Essa barra lateral esquerda, onde está selecionado Layers, Layers são as camadas, então é justamente isso que vai aparecer ali, são as camadas do teu design. Então quando a gente tem, por exemplo, um retângulo, a gente coloca um retângulo ali na nossa área de trabalho. Depois a gente coloca um triângulo, depois a gente coloca um círculo. Esses elementos estão dispostos em camadas, um em cima do outro, certo? Então, nessa lista, na barra lateral esquerda, é justamente isso que vai ter. Vão ter todos os elementos descritos, então vai ter lá retângulo, triângulo, círculo, e eles vão estar posicionados de forma hierárquica, representando as camadas dentro da área de trabalho. Então, se o retângulo foi criado primeiro e o círculo foi criado em segundo, ele vai ser criado em cima do retângulo que estava embaixo. Na visualização da nossa tela, a gente vai ver, ó, vou dar um exemplo para vocês. Criei um retângulo e criei um círculo, tá? Como o círculo foi criado por segundo, ele está em cima do retângulo que está aqui embaixo. E olha o que apareceu aqui na nossa barra lateral esquerda, justamente a elipse em cima do retângulo. Então é isso que acontece, né? De forma hierárquica a gente vê os elementos descritos aqui, tá? E a gente consegue, inclusive, clicar e arrastar para trocar, ó. Então, coloquei o retângulo agora. Opa! Em cima, vou clicar e arrastar para baixo, agora ele está embaixo, tá? Então é bem legal essa parte. Clicando aqui em Assets, essa parte é uma parte dos componentes, tá? Então Assets são os componentes. Como eu expliquei, quando a gente cria uma biblioteca de elementos, a gente pode salvar alguns componentes e eles são visualizados aqui, mas isso é um pouco mais avançado, inclusive a gente vê dentro do meu curso de criação de posts, tá? E voltando aqui em cima, em Page, a gente consegue criar páginas dentro desse arquivo. Então a gente consegue, por exemplo, ter uma página que vão ser só os rascunhos. Aí aqui a gente consegue adicionar mais uma que vai ser a versão definitiva do teu design, tá? E assim vai indo, você pode criar no máximo até 3 páginas na versão gratuita do software. Inclusive eu estou trabalhando com a versão gratuita aqui, então não se preocupem, vocês não precisarão pagar nada para utilizar essa ferramenta porque ela é gratuita, tá? Como eu falei, existem os planos pagos, mas a gente está usando o plano gratuito que já é super completo, a gente nem precisa pagar o plano mais caro, tá? Então a gente está usando a versão free, totalmente free aqui. Então bora lá continuar. Aqui em cima, no canto superior esquerdo, a gente tem as ferramentas, tá? Já vou explicar elas para vocês. Passando aqui para o meio, a gente tem o nome do arquivo, então tá Untitled, né, que não tem título. Vou renomear, então vou colocar mini curso de Figma. Clicando 2 vezes eu consigo renomear. E clicando aqui na flechinha eu também consigo renomear, então clicando aqui, ó. E aqui também eu consigo duplicar, exportar o projeto, mover esse projeto, né, para alguma equipe, para algum team ou algum projeto, favoritar, deletar. E aqui, Show Version History, é ver todo o histórico desse arquivo. Então, se eu cometi um erro e voltei, dei Ctrl Z e não consegui acessar mais as versões antigas, eu consigo voltar clicando aqui, tá?
E aqui está representando onde que está esse arquivo. Então, se ele está em alguma equipe, vai aparecer aqui. No caso, ele está só nos drafts, tá? Aqui a gente consegue visualizar quem está ao vivo mexendo nesse arquivo. Então, no caso, estou só eu. Mas se você compartilhar aqui no botão azul com outra pessoa e essa pessoa entrar ao vivo, além de você conseguir ver o mouse dela e tudo que ela está fazendo, tá, em tempo real, aparece o círculozinho dela com a foto dela ou com a inicial dela aqui, tá bom? E a barra lateral esquerda é a barra de configurações, então tudo que você clica aqui aparecem as configurações aqui, beleza? Essa parte aqui de design, né, no caso, que são as configurações. Se a gente clicar aqui em Prototype, a gente vai estar falando sobre aquilo que eu comentei com vocês. Como esse software ele tem foco para UI e UX designers, então para criação de interfaces e interações, a parte de Prototype, que é a parte de protótipo, é onde as pessoas vão conseguir fazer o protótipo das interações. Tá? Nesse caso é uma parte um pouco mais avançada do Figma, então não vou mostrar para vocês, vou mostrar as partes básicas para a gente começar a mexer nessa ferramenta, tá? Então vamos lá. Continuando, as primeiras ferramentas que a gente tem aqui, acho que a mais importante para a gente conseguir se movimentar aqui dentro é essa mãozinha aqui. Então, deixa eu só excluir essa página, vou deletar, vou deixar só uma. Então, continuando aqui, a principal ferramenta aqui para se movimentar é essa mãozinha aqui, ó. Então, pra gente mexer aqui, ó, vou colocar um círculo para vocês verem. Ó, aqui a gente consegue se mexer, tá? Existe um outro atalho pra gente se mexer, que é apertando no scroll do mouse. Então, se a gente apertar aqui, ó, apertei e arrastei, a gente consegue, tô pressionando ainda, só agora que eu soltei. Pressionando eu consigo me movimentar aqui, beleza? Então tem esse atalho que facilita muito, tá? Continuando, a gente tem aqui a ferramenta de seleção. Então a gente tem a de seleção e a de escalar, que é uma ferramenta quando você quer aumentar proporcionalmente o teu elemento, tá? Você pode usar essa ferramenta aqui. O atalho é V e K. Aqui a gente tem outras configurações, então a primeira é o frame. Frame é como se fosse a nossa folha, então eu vou clicar no frame. Existem duas formas da gente criar esse frame, ou clicando e arrastando, clique e arrasta, ó, tô criando na proporção que eu quero esse frame. Quando eu soltar, ele cria, então é como se fosse a nossa folha de papel, tá? Vou aqui para design, vejam que já apareceu um monte de configuração desse frame, já que ele está selecionado. Se eu tirar, as configurações vão sair. Inclusive, até tem uma configuração da página. Quando não tem nada selecionado, a configuração da página aparece, ó. E clicando aqui, a gente consegue customizar a cor da página. Olha que legal. Tá, mas eu vou voltar para a cor que tá. Outra forma de criar o seu frame é clicando em cima e ao invés de clicar arrastar, aqui na lateral vão aparecer vários templates. Então já tem template aqui de A4, social media, de Instagram Story, Post. Porque reparem, ó, o Figma trabalha com pixels, então as medidas estão em pixels aqui, tá? Se você não souber a medida do teu design em pixels, joga no Google que ele já te dá a conversão. Então se você tem ela em centímetros, em milímetros, converte no Google lá para pixels e daí você pode jogar aqui no Figma, tá? Então, por exemplo, quero criar um post para o Instagram, eu vou aqui em Instagram Post e ele já vai criar o meu frame aqui, tá? Para eu criar. Continuando, a gente tem a ferramenta de Section, que é uma ferramenta para você criar seções, basicamente. Vou criar e arrastar, ó. Então, essa aqui é a seção 1, eu posso criar uma outra seção. Basicamente, serve para a gente subdividir nossa página, então, de certa forma, nos ajuda muito a deixar de uma forma mais organizada, tá? Ó, e se eu excluir uma seção, ele exclui tudo que estava dentro dela. Então, vou tirar esse aqui e vou excluir a seção. Prontinho. Vamos supor que eu tenha criado alguma coisa no Figma e, nossa, tá muito pequeno e eu não consigo chegar perto. Para dar zoom, você pode clicar no botão de mais e de menos, ou então pressionar o Ctrl e girar o scroll do mouse para cima e para baixo para dar esse zoom, tá bom? Continuando aqui, a gente tem a ferramenta de Slice. Essa ferramenta serve para caso você queira salvar um pedaço de seu design. Então vamos supor que seu design no frame aqui está todo pronto. Vou clicar no Slice, vou criar. Eu quero salvar só essa parte do meio, tá? Então você cria esse Slice e exporta.
E daí assim ele vai salvar só esse pedaço do seu frame. Essa ferramenta é a mais utilizada para a criação dos carrosséis, que eu ensino lá no curso Figma Post Pro, acessem aqui embaixo, tá? Então é super fácil ali pra gente criar, né, todo o nosso carrossel e salvar cada pedacinho. Assim a gente consegue criar com perfeição um carrossel dentro do Figma, através dessa ferramenta, né? Continuando, aqui pro lado, né, a gente tem todas as ferramentas de formas, então retângulo, linha, arrow, né, que é a flecha, elipse, polígono e estrela. E para criar, basta selecionar a ferramenta, clicar e arrastar, e assim a gente cria do tamanho que a gente quiser. Se eu pressionar a tecla Shift, eu crio mantendo as proporções, tá? E isso serve para todas as formas. E a última aqui é Place Image ou Vídeo, tá? A parte de vídeo só vai funcionar para as apresentações ali, então nem coloco o vídeo direito, tá? Não funciona como um editor de vídeo, é só para realmente visualizar. Mas aqui a gente pode adicionar uma imagem, ou simplesmente puxar e arrastar do nosso explorador de arquivos, tá? Essa ferramenta aqui é a ferramenta de Pen, tá? Então eu consigo criar formas aqui que eu quero, simplesmente clicando, ó, e colocando os pontos. Se eu fechar essa forma, eu terminei a minha forma aqui. E vejam que ele até abriu um editor diferente aqui, tá? Então a gente tem algumas opções aqui. Essa primeira opção serve para você deixar redondo um ponto, ó. Então esse ponto ele tá sendo a junção de duas linhas, mas eu posso arredondá-lo, ó. Então agora ele arredondou, simplesmente clicando com essa ferramenta, tá? E essa ferramenta aqui, ela detecta que tem vários pontos fechados e ela permite que você consiga preencher esse espaço, tá? Quando você terminar de criar a sua forma, você clica em Done, tá? É basicamente assim que funciona a Pen. Existe uma outra forma de criar essas curvas? Existe, ó. Eu vou clicar duas vezes para editar novamente, abriu esse menu de novo. E com a Pen eu vou clicar e para criar uma curva, eu clico e arrasto, ó. E ele cria essa curva. Clico e arrasto, clico e arrasto. E assim você consegue criar curvas aqui dentro, ó. E vou preencher aqui de novo. Done, tá? Ou para editar de novo essa forma, como eu fiz, você pode clicar duas vezes ou clicar aqui em cima, ó. E daí ele entra nessa edição de novo, tá? Onde você consegue editar os pontos. Isso serve para qualquer forma, tá? Então, se eu criei um quadrado aqui, eu posso editar esse quadrado clicando duas vezes, ó. Porque esse quadrado é um vetor. E todo vetor, a edição funciona dessa forma que a gente fez aqui. Beleza? Próxima ferramenta, né, é a Pencil. Então é a mesma coisa que a Pen, mas você cria livre, tá? Ela dá uma suavizada e você pode criar da forma que você quiser. E clicando duas vezes, ó, tem os pontos para você editar, tá? Caso você queira editar. Essa é a ferramenta de texto. Então você consegue clicar e adicionar um texto, tá? Vou escrever texto. E percebam que se eu aumentar, ele não vai aumentar, porque eu estou aumentando a caixa de texto. Eu tenho que usar aquela primeira ferramenta de Scale. Então, aqui eu aumento o texto, porque eu estou escalando ele. Outra forma de aumentar o texto é vir nas configurações aqui do lado e mudar o tamanho da fonte, né? Então, ó, aumentar ainda mais ou diminuir, tá? Essa ferramenta aqui a gente consegue acessar os componentes, que é a mesma parte de assets aqui. Os plugins, então, os plugins, eles são ferramentas que nos ajudam muito para algumas situações em que o Figma não tem alguma ferramenta ali, então a gente consegue pesquisar vários plugins que nos ajudam, tá? E aqui widgets, que também servem para colocar, para acrescentar tarefas aqui, ferramentas dentro do Figma, tá? E aqui a ferramenta que a gente já viu de se movimentar dentro do arquivo. E essa outra ferramenta aqui é de comentários. Então, se esse arquivo foi compartilhado, né, com outra pessoa, como eu mostrei aqui para vocês onde compartilhar, você pode adicionar um comentário para essa pessoa. Então, por exemplo, sei lá, não gostei disso, e a pessoa vai ter que arrumar. E você posta aqui. E daí, quando a pessoa entrar no arquivo, ela vai passar o mouse aqui e ela vai ver, ó, não gostei disso, tá? Vou eliminar esse comentário, clicando aqui para deletar, tá? Então,
são basicamente essas ferramentas e agora vamos para as configurações. Então, cada elemento aqui vai ter uma configuração diferente. Então, o frame vai ter certas configurações aqui, o texto vai ter configurações de texto, né? As formas vão ter configurações de forma. Mas, basicamente, né, o que a gente mais usa é a configuração do tamanho. Então, x e y é a posição no espaço. Vejam que se eu mudo esse valor, ele anda para o lado, tá? X e y é a posição, como se fosse o eixo x e o eixo y que a gente aprendeu lá na escola, tá? W e H é a largura e altura. Então, vejam que tá 1080 por 1080, tá? Então, a gente consegue alterar aqui. Se você quer o post do Instagram maior, você coloca aqui a largura é 1080 e a altura é 1350. Já tá o post maior. Se você quer ele na horizontal, você pode mudar aqui, ó. Tá? Aqui é o quanto ele vai rotacionar no seu eixo. E aqui é se você quer que ele tenha bordas arredondadas. Então, por exemplo, bordinhas arredondadas, você pode colocar um valor ali para arredondar, tá bom? Então, essas configurações são praticamente básicas para todos os elementos aqui. E aqui para baixo tem outras. Então, basicamente, o Figma funciona com o mais e o menos. Então, quando você clica em mais, você adiciona essa configuração. E quando você clica em menos, você tira. Então, por exemplo, aqui no fio, né? Eu tô com um preenchimento branco aqui. Se eu clicar em menos, eu vou tirar o preenchimento. Mas se eu clicar em mais, eu adiciono de novo, tá? Essa configuração aqui é de auto layout. Ela é mais avançada, então eu também não trago, não vou conseguir trazer ela aqui porque ela é um conteúdo mais específico. Layout grid é para você adicionar um grid para esse frame, ó. Então aqui está um grid quadriculado, ó, de 10 pixels. Clicando aqui eu consigo editar esse grid e então, por exemplo, colocar 50 ou 90 para ele aumentar. E aqui é a opacidade, ó, a cor tá a cor vermelha, mas ele tá com uma opacidade de 10, por isso que ele tá fraquinho. Se eu colocar 100, eu vou visualizar bem forte isso daqui, tá? E aqui eu tenho outros tipos de grid, de colunas ou linhas, tá? Eu posso selecionar e configurar ali. E reparem que eu posso também, vou voltar ali para vocês verem, eu posso também tirar a visualização. Então eu tô editando aqui, tô usando meu grid, quero ver como fica sem grid. No olhinho a gente tira a visualização. Basicamente tudo no Figma que tem um olhinho a gente consegue tirar a visualização sem ter que excluir o elemento, tá? Aqui em Layer a gente tem as configurações de camada, tá? Então são várias configurações aqui para quando a gente tem um elemento em cima do outro, a gente pode selecionar algumas opções ali dependendo do seu design. E aqui as configurações que a gente realmente mais usa, né? De Fill e Stroke, tá? Então a gente consegue mudar clicando ali a cor. Tá? Aqui a gente está nessa opção de cor sólida, mas a gente pode colocar um gradiente, então clicando aqui a gente tem um gradiente, tá? Que é o famoso degradê ali, ó. E percebam que aqui a cor está sumindo, por quê? Porque aqui a opacidade está 0, então eu quero ela 100% opaca, né? Quero ela totalmente opaca para fazer esse degradê, ó. Tá? Olha que legal. Aqui a gente consegue adicionar uma imagem nessa forma, então clicando aqui a gente consegue escolher a imagem, mas particularmente eu gosto de adicionar uma imagem daquela forma que eu já mostrei para vocês aqui em cima, ou simplesmente clicando e arrastando e jogando a imagem aqui, tá? Então geralmente a gente usa mais o sólido e o linear gradiente aqui, tá? E aqui a gente consegue colocar as cores, se a gente quer em RGB, em hexadecimal. Para quem entende mais disso vai saber. Senão a gente pode simplesmente colocar aqui ou usar o conta-gotas de algum elemento que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, selecionei a cor de fundo ou selecionei essa cor aqui, tá? Vou colocar essa cor aqui. Aqui a gente tem o Stroke, que é o contorno. Então aqui a gente consegue selecionar a cor do contorno da mesma forma. Aqui a gente consegue colocar a opacidade, né, aqui em cima. E aqui a espessura desse contorno. Então, aqui a gente consegue visualizar isso. E aqui se a gente quer ele para dentro, no centro ou para fora, tá? Aqui também a gente consegue configurar se a gente quer em tudo, só no topo, só embaixo, ou se a gente quer customizar, tá bom? É basicamente isso que a gente consegue mudar ali. Tem configurações mais avançadas do contorno clicando aqui nos 3 pontinhos, tá? Tudo que tem os 3 pontinhos são configurações mais avançadas. E aqui também a gente tem a opção de Effects, então tem alguns efeitos legais no Figma. O primeiro é o Drop Shadow. A
gente consegue adicionar uma sombra. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei essa sombra mais aqui pro eixo X e mais aqui pro eixo Y, tá? Cliquei aqui para editar no solzinho. Aqui o quanto que eu quero que ela borre, então é o blur, ó. Aqui é o spread, quanto ela vai se espalhar, tá? E aqui é a opacidade, então eu posso selecionar uma cor para essa sombra, eu posso colocar ela vermelha, por exemplo, e colocar a opacidade, né, para ela ficar mais forte ou menos, mais fraquinha, né? Além do Drop Shadow, a gente tem o Inner Shadow, que é a sombra de fora, vem para dentro. Então é a mesma configuração do Drop Shadow, só que na parte de dentro, ó. Tá? E a gente também tem a configuração de Layer Blur. Layer Blur, ele borra todo o seu objeto que foi selecionado, tá? E aqui você escolhe se você quer que borre menos ou mais. E a última é o Background Blur, que é pra gente fazer aquele efeito de vidro. Então a gente usa bastante com fundo quando o seu elemento ele tem uma opacidade menor, então ele é quase transparente. Você adiciona essa configuração de Background Blur para dar aquele efeito de que tudo que passa atrás está borrado. Então, para fazer aquele efeito de vidro, aquele famoso efeito de vidro que muita gente faz, tá? Então, são basicamente essas as configurações no Figma, tá? E aqui é para exportar. Então, você vai criar todo o seu design aqui dentro do seu frame. Então, por exemplo, vou colocar um texto aqui dentro, ó. Vou colocar o meu texto. Certifiquem-se de que tudo está dentro do frame. Como que eu sei, ó? Tá vendo que ele vai mais para dentro aqui, ó. Isso significa que o texto está dentro do meu frame, ó. Se eu fecho, o texto fechou junto. Quando eu abro, aparece todos os elementos, tá? Vou criar lá o meu design, então criei do jeito que eu queria. Para finalizar, verifico se tá tudo aqui dentro, porque às vezes acontece da gente criar, por exemplo, ó, coloquei esse quadrado aqui, mas ele não está dentro do frame, ó, ele tá para fora, ó. Mas ele parece que tá dentro, né? Não parece, visualizando aqui? Então sempre vejam se tá tudo dentro. Uma dica é fecha o frame e se tem alguma coisa para fora que era para estar dentro, você clica e arrasta aqui para dentro. Pronto. Agora tá tudo certo, seleciona o seu frame, tá? Só clicar nele. E daí você vem aqui embaixo em Export, tá? Aqui vão aparecer configurações para exportar. A mais importante aqui é o formato, né? Então tem PNG, JPG, SVG e PDF. Você seleciona o que você quer e clica aqui em Export, que já vai aparecer o teu explorador de arquivos para você salvar. E aqui embaixo a gente ainda tem um preview de como vai ficar. É a outra maneira da gente visualizar se o nosso design vai realmente sair como a gente quer. Opa! Tá? Então é basicamente assim que funciona e a gente clicando aqui a gente exporta o nosso design. Com isso a gente já consegue ter uma boa noção, né, de como funciona o Figma e como todas as ferramentas podem ajudar a gente na criação de qualquer coisa aqui dentro. Deu para ver que não dá só, o Figma ele pode servir para muitas outras coisas além de UI e UX design. Então a gente consegue criar um carrossel, a gente consegue criar um design dentro de uma folha 4, a gente consegue criar o que a nossa imaginação realmente é o limite, né? Então usem, pratiquem e aproveitem, porque é uma ferramenta gratuita que está livre aí para todos usarmos. E é realmente muito boa e sim, é uma ferramenta profissional. Então vale muito a pena usar essa ferramenta porque ela é simplesmente incrível. Eu sou muito apaixonada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o meu curso de como criar carrosséis, posts e carrosséis dentro do Figma, acessem aqui embaixo na descrição e aqui tem um vídeo também falando um pouquinho sobre o curso. Vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês acessarem e entenderem o que mais a gente traz ali dentro.